Olá, inscritos! Trago o vídeo hoje, pessoal, de um eclipse que aconteceu dia 14/12 do ano passado, 2020. É muito interessante esse eclipse. Eu assisti esse eclipse aqui em São Paulo, né, onde eu moro, parcialmente, né? Nós vimos parcialmente. Acho que até o Rio de Janeiro conseguiu ver esse eclipse. O pico dele foi, o eclipse total foi no Chile e na Argentina, em cidades Bahia Blanca e uma cidade esqueci o nome agora da cidade do Chile, que ocorreu esse eclipse total. Então, a gente olha esse eclipse total, pessoal, é uma faixa que a Lua, esse eclipse foi a Lua encobrindo o Sol, uma faixa que ocorre em 200 quilômetros. É a faixa que tampa o Sol. O eclipse total pega essa faixa. E o restante, tanto para cima como para baixo, o raio, esse raio veio até São Paulo e Rio, um pouquinho no Rio. Pegou o eclipse parcial. Então, mais ou menos uns 2.200 quilômetros do ponto do eclipse para cima e 2.000 quilômetros ponto, 2.200 mais ou menos, para baixo. Eu peguei esse vídeo aqui do canal do Leandro, do Inteligência Natural. Aí vemos que o satélite GOES 16 gravou a passagem na câmera no modo acelerado, né? Mas vemos que não bate, né? Não bate, porque mais ou menos ele chegou até aqui, mais ou menos o parcial chegou mais ou menos até o Rio de Janeiro, né? E lá pro sul, eu não medi mais ou menos, mas foi mais ou menos 2.200 quilômetros de penumbra. Isso mostra que o eclipse, pessoal, total é 200 quilômetros. Se fosse fazer um teste físico disso, era a mesma coisa que pegar um guarda-chuva totalmente com tecido blackout, colocar embaixo de um refletor maior que esse guarda-chuva. O eclipse total ia ser a sombra total daquele guarda-chuva. E só que a luz ia formar uma penumbra, tanto o raio de penumbra, que ia ser muito maior que o eclipse total, dependendo onde a distância que esse objeto está do ponto de luz. Então nós vemos que por aí dá para saber mais ou menos qual o tamanho da Lua. Um exemplo, a Lua, por exemplo, um objeto, qualquer objeto que for, que forma uma sombra, ele tende a ser maior que o objeto original. A sombra tende a ser maior que o original, ou do mesmo tamanho, se aproximando do solo, ou muito maior. Então a gente vê que o diâmetro, o tamanho da Lua mesmo, não é muito grande não. É conforme o cientista Bolton informou-nos no século XIX, no livro dele, né, no cálculo. Então é muito interessante verificar isso, né? Que você vê, dá para você fazer uma experiência aqui mesmo na Terra e verificando. Por exemplo, esse balão que está acima aqui, acho que esse eclipse foi nos Estados Unidos na época. Você vê, se você pegar e fazer uma medição de embaixo das cidades, essa sombra escura que representa a Lua na frente do Sol, ela tem mais ou menos uns 200 quilômetros, não é mais que isso. Então, se ela tem 200 km, o objeto, que é a própria Lua que forma essa sombra, é menor que essa sombra. Então, não chega a ser aquele tamanho todo que o pessoal fala, né? Então, isso é muito interessante. Tem um eclipse, tem um vídeo aqui no canal que fala qual o tamanho da Lua, referindo a esses eclipses, que nos mostra mais ou menos qual é o tamanho da Lua. Mostra que o tamanho que é passado para nós não é o verdadeiro, né? Mostra que a realidade é diferente da teoria. O que nos mostra, seja nos livros, seja a NASA na televisão, é pura teoria. A realidade, quando é posta à prova, como nos eclipses, mostra que não é bem assim. Era para ter uma sombra muito maior com o diâmetro da Lua que nos passa, né? Então eles, não sei porquê, ou talvez saibamos do que se trata, eles não informam para nós a realidade dos astros, né? E por exemplo, o
próprio eclipse mesmo vem de uma tabela chamada tabela de Saros. Isto vem há milênios. Isso foi os babilônios, os povos antigos, que fizeram esses cálculos dos eclipses. E isso é usado até hoje, né? Não tem nada de tecnologia sofisticada da NASA para verificar isso, né? Os antigos já sabiam. Logicamente, os povos antigos tinham tecnologia sofisticada, que talvez se perdeu, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê seu like, contribua com o canal. E vamos divulgar o canal, pessoal. Vamos chegar a 1000 inscritos ainda nesse ano, tá? Deus abençoe a todos.